Veja o gabarito das questões de trabalho e processo do trabalho do exame 41 da OAB realizado domingo, dia 28 de julho, com o professor Dileon Soares. Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai comentar o gabarito da prova da OAB do exame 41, tá? Como vocês sabem, eu ensino o trabalho, o processo de trabalho, na segunda fase, né? Você sabe que segunda fase começa amanhã o meu curso e hoje eu vou comentar, tá, o gabarito da prova que ocorreu hoje, 28 de julho, não é? Vocês fizeram a prova. E aí, se deram bem? Gostaram da prova? Tá? Eu penso assim, ó, a prova não seja difícil ou é fácil. Tem que cair o que você estudou. Às vezes você estudou pouco, estudou muito, mas se não cair o que você estudou, a prova fica difícil. Não é verdade? Vamos lá. Eu vou comentar aqui todas as questões de processo de trabalho e direito do trabalho, tá? Mas a gente vai começar com direito do trabalho, tá? Deixa eu me organizar aqui, deixa eu fechar aqui, ficar pequenininho para vocês. Vamos nós? Vamos lá. Questão 71, tá? A prova verde, tá certo? Caderno de prova verde, tá? Nós. Olha, Roberta é estagiária numa fábrica de tecelagem, mesmo lugar onde Rogério atua como aprendiz, tá? E que Fabiane trabalha como subgerente. No ano de 2024, as três trabalhadoras engravidaram. Aí você vai lembrar de quê? Garantia de emprego, né? Não pode ser demitida porque está grávida, tá? Só que tem uma pegadinha aí. Vamos já saber qual é. O empregador consultou você, como advogado, sobre a possibilidade de dispensar essas trabalhadoras sem justa causa, porque os sócios decidiram investir em máquinas. Isso tem nada a ver com a questão, mas está só enchendo isso aqui, tá? Aí vem. Considerando os fatos narrados e a norma da regência, assinale a opção que representa a orientação correta que você prestou. Óbvio, gente, é fácil. Vocês sabem que a estagiária não é empregada, tá? Quem é estagiário não é empregado. Pessoal, mas não está na CLT, tá não. Você só vai encontrar essa resposta aqui nessa CLT organizada, tá? É por isso que eu dizia nas minhas aulas que eu faço antes da segunda fase, que esse livro aqui é obrigatório a segunda fase, não acha tudo, mas a resposta está aqui, tá? Então, aqui você vai aqui no índice aqui e vai procurar o quê? A lei do estagiário. Qual é a lei? Deixa eu procurar aqui para você, tá? A lei aqui, 11.770. Então, tem aqui no índice remissivo. Então, para a segunda fase, tem que ter esse livro, tá? Então, está aqui. Não está na CLT essa resposta, mas se você, em suas aulas, tá, na faculdade, ouviu dessa lei, então você respondeu. Então, a resposta certa seria que somente Rogéria e Fabiana possuem garantia de emprego. O item B é a resposta, é o gabarito correto da questão 71. Por quê? Porque a estagiária não tem garantia de emprego, tá certo? Bom, foi uma pegadinha? O que é que vocês acham? Comente aí, certo? Porque esse vídeo vai para o YouTube, tá certo? Então, no YouTube vocês podem fazer lá um comentário. Gente, questão 72. Pedro e Vitor trabalham na mesma sociedade empresária. Em 2023, Pedro foi convocado para prestar serviço militar obrigatório e Vitor sofreu um grave acidente de trabalho e exigiu seu afastamento do emprego por um ano. Bom, é o seguinte: um tem garantia de emprego e vai ter o depósito do seu FGTS todo mês, tá? Sobre um assunto do FGTS, sim, mas você tem que entender que ele, estando afastado do acidente de trabalho, o seu depósito do FGTS o empregador tem que depositar. Já o Vitor também, tá? Mas a questão não fala isso, mas aprenda isso. Todos os dois têm garantia de depósito do FGTS, tá certo? Então, essa questão você não ia encontrar resposta na CLT, você encontrar essa resposta aqui nesse livro da CLT organizada, tá? A lei, para você responder essa questão, seria a lei da Previdência Social, tá? 8.213, e também a lei do FGTS, 8.036,90. Se você encontrar essa resposta sobre a obrigação de depositar o FGTS no seu artigo 15, parágrafo 5º, tá? Que fala nisso, tá certo? Que fala exatamente isso. Então, a resposta seria o 72, o gabarito é a letra A. Ambos os empregados terão computado o tempo de afastamento, tempo de serviço para efeito de indenização, tá certo? Não falei FGTS, mas é como se fosse uma analogia, tá? Ele está garantido uma indenização após um ano, tá? São duas leis que não estão na CLT e você encontraria nesse livro a qual eu acabei de comentar.
Bacana? Gabarito 72, o 72, letra A, ok? Pessoal, com a prova verde, tá certo? Questão 73, tá? Mais uma? Ó, o Constantino é empregado em uma indústria de fabricação de móveis. O empregador ficou ciente de que o Ministério Público Estadual apresentou denúncia contra Constantino pela prática de fato típico, antijurídico e culpável, praticado durante uma assembleia de condomínio contra um morador do mesmo prédio. A denúncia foi recebida pelo juiz criminal e o processo penal teve início. A sociedade empresária consulta você, como advogado, para saber que efeito jurídico essa situação terá no contrato de trabalho. A pergunta é: será que o contrato vai ser interrompido? Gente, vocês recordam lá no processo penal da presunção de inocência? Quando? Até o trânsito em julgado. Lembra disso? Pois é. Ele ainda é inocente. Então, não há ruptura no contrato de trabalho. Ah, você pensou, mas você está processado? Não. Ele pode estar processado. Agora, após o trânsito julgado, tá? Aí você vai lá no artigo 482, CT, B, que diz o seguinte, ó, somente após o trânsito julgado é que será extinto o contrato de trabalho, por justa causa, tá? Então, você teria que saber disso, tá certo? Então, aí sim, essa resposta está sim. Na CLT, no seu artigo 482, que fala exatamente disso, tá certo? Então, o gabarito da 73, você vai encontrar na letra C de casa, tá? Nenhuma consequência haverá no contrato de trabalho, porque a presunção é de inocência. Então, não há trânsito julgado, tá? Por isso, o contrato, não haverá ruptura no contrato. Bacana? Vamos para 74, tá certo? Vou passando aqui. Mais uma questão. Foi fácil? Foi difícil? Foi o que vocês acharam? Comente aí, gente. Olha, a questão 74 fala o seguinte: Antônio Valente é seu cliente por conta de uma reclamação trabalhista, ajuizada anteriormente, na qual vocês se sagraram vitoriosos. Agora, trabalhando por empregador, Antônio Valente viu a possibilidade de passar a exercer suas atividades em teletrabalho, mas sem saber exatamente o que configura essa modalidade. Essa questão também está na CT, tá? No artigo 75, tá certo? Letra A, tá? É uma inovação da reforma trabalhista, certo? Então, fica fácil porque bastava você ir na letra D e isso aqui foi praticamente, uma lei não, foi uma questão praticamente igual à lei, tá? Mas bastava você ver as outras questões que não tem nada a ver. Então, a letra D diz que o teletrabalho se dá total ou parcialmente fora das dependências, na casa, no escritório, isso não é dentro da empresa, tá? E tentou te confundir com o trabalho externo, totalmente diferente. O trabalhador externo não se confunde com o teletrabalho, tá certo? O teletrabalho tem uma lei específica, tá certo? Então, a letra D seria a resposta: o teletrabalho se dá total ou parcialmente fora da dependência do empregador, não se configurando como teletrabalho externo, pressupondo a utilização de tecnologias de comunicação e informação. Bacana? Então, ficamos na 75, agora vamos. 74, agora vamos para 75, tá bom? Mais uma. Olha, gente. A 75, confirmando o gabarito da 74, é a letra D, tá? É a 75. Vamos, Moisés. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui meu gabarito. Está aqui. Pronto, achei. Gente, olha. Paulo trabalha desde 2022 na Sociedade Empresária de Auditorias Fidedignas Limitada, como auditor. A empresa possui plano permanente de capacitação. Isso aqui é só para encher linguiça. Você vai ficar perdendo tempo. Olha, se você fosse. Basta ler as questões e saber a resposta. Mas vamos ler. A empresa possui plano de permanente de capacitação e, por isso, Paulo viaja com frequência para realizar curso de auditoria em todo o país e se manter sempre atualizado. Em uma dessas viagens, Paulo estava no hotel, tomando banho e, abruptamente, sem motivo aparente, o vidro temperado do banheiro estourou, quebrando-se em vários pedaços, sendo que alguns deles atingiram e cortaram Paulo. Em virtude disso, o empregado precisou se afastar do serviço por 12 dias, fim dos quais retornou ao trabalho e reassumiu suas atividades normais. Bom, vamos para as questões, as perguntas. Diante da situação apresentada e da legislação em vigor, a afirmativa correta. Gente, você, em nenhum momento, você deve estar preocupado. Será que ele tem direito ao auxílio-doença? Será que o tem trabalho? Bom,
Olha, gente, você iria encontrar essa resposta na súmula 378 desse livro. E esse livro você sabe que tem que levar para a prova. Não tem para onde correr. Aqui você encontra a resposta bem rapidinho, porque você vê aqui auxílio acidente. O auxílio acidente, ou então conhecido como auxílio acidentário, o código B91, bom, é, aí vem a pergunta. Diante da situação apresentada e da legislação em vigor, assinada a afirmativa correta. Essa resposta você não encontrava na CLT. Essa resposta estava aqui nesse livro, na Lei da Previdência Social. Ou então, também você encontrar aqui nesse livro, na súmula 378, que fala que somente tem estabilidade o trabalhador que sofre acidente de trabalho e, consequentemente, recebe o auxílio acidentário. Então, gente, nesse caso, a questão quer saber se o trabalhador tem direito à estabilidade. Ele não ficou afastado por mais de 15 dias, apenas 12 dias. Então, não tem direito à estabilidade, é acidente de trabalho, tá certo? Ele está prestando serviço à empresa, tá certo? Ele foi a serviço da empresa, mas a questão quer saber se tem estabilidade, se tem garantia de emprego, tá? E aí vem você tem que, eu já fiz diversos vídeos, tá? Lá no YouTube, tá? E lá eu falei que existe a estabilidade provisória e a definitiva. Então, estamos falando aqui da estabilidade provisória, aquele que sofre acidente no trabalho, tá certo? Lembrando que também tem um acidente, o auxílio previdenciário, que não que não tem nada a ver com acidente de trabalho. Esse aí não tem garantia de emprego, tá certo? Então vamos para a questão. Estamos falando aqui que houve um acidente de trabalho e ele ficou afastado apenas 12 dias. A pergunta é: ele tem garantia de emprego? Ele tem direito de estabilidade? Então, vocês estão vendo aí que é um X. Isso aí foi do aluno que mandou o caderno para mim e ele marcou a questão errada. Então, o gabarito é a resposta C, tá? E você vai ver o seguinte: trata-se de acidente de trabalho, sim, por equiparação. Mas Paulo não tem o direito de estabilidade por retornar. Por quê? Porque a súmula 378 do TST, que está aqui nesse livro, isso aqui pode ser uma questão de segunda fase, você vai poder folhear esse livro aqui na hora da prova. Esse livro você encontra no meu site, www.cursodireitotrabalho.com.br, lá você encontra esse livro, tá? Ele está apenas por R$ 80, tá certo? Como também você de Sobral encontra esse livro lá no Beco do Cotovelo, tá certo? Na livraria do Beco do Cotovelo de Sobral, também tem esse livro lá, já deixei lá, tá certo? Então você tem a opção de comprar em Sobral ou no meu site, tá certo? Recordando, é www.cursodireitotrabalho.com.br. Você compra o meu curso da segunda fase, que começa amanhã, segunda-feira, e também o livro, tá certo? Então, agora vamos para as questões de processo do trabalho, tá bom? Deixa a gente aqui meus papéis. A gente vai já começar o processo do trabalho. Deixa eu pegar aqui o gabarito para a gente começar. Bom, gente, questão 76 do processo do trabalho. Vamos lá. Em sede de reclamação trabalhista, a decisão definindo horas extras para o autor transitou em julgado, após a liquidação de sentença e fixado o débito em 10 mil à sociedade empresária que é ré foi intimada a pagar. Bom, ocorre que você, advogado da sociedade empresária, ré, entendeu que o valor estava incorreto. Estamos lá na execução, tá? Ele colocou reclamação trabalhista, mas o processo está andando. Houve decisão deferiu obras extras. Decisão deferiu, uma decisão. Processo andou. Então, vamos lá. Ocorre que você, advogado da sociedade empresária ré, entendeu que os valores estavam incorretos. Seu cliente teve um veículo piorado para garantir a execução. O processo está andando. Você apresentou embargo de execução, o processo andou, tempestivamente contestando pela parte contrária. Aí vem, olha só, o juiz julgou. Sentença. É uma sentença. Aonde? Na execução. Tá? Não é reclamação trabalhista, o processo está andando. Ó. Teve um momento para que eles apresentassem os cálculos, tá? Teve impugnação, passou o prazo. Tá? Então, na execução. Aí, olha, se vocês puderem olhar, como eu olho todo dia, todas as provas da questão da prova da FGV, uma das questões que mais caíram foi sobre a grau de petição. Tá? Então, eu, na segunda fase, vou ensinar você como fazer a grau de petição, é uma peça também, tá certo? Mas hoje é só correção
comentário do gabamento da primeira fase, né? Então, a resposta seria a letra B, H é petição, porque estamos em uma decisão tomada dentro da execução. Ok? Fácil, né? Vamos para a questão 77. Vamos lá. Pietro está sendo executado na Justiça do Trabalho e, em seu processo, o juiz acionou todas as ferramentas tecnológicas disponíveis para tentar aprender dinheiro ou bens do devedor, né? Mas não teve sucesso. Como última e radical tentativa de correção, o exequente requereu a suspensão do passaporte de Pietro, que foi deferido pelo magistrado cumprido. Inconformado, Pietro contratou como advogado e você impetrou habeas corpus para garantir o direito de locomoção do seu cliente, comprovando que ele adquiriu passagem aérea para a viagem ao exterior, mas que estava impossibilitado de deixar o território nacional. Em decisão colegiada, o TRT negou no mérito o salvo-conduto a Pietro, em razão disso você pretende recorrer da decisão. Gente, a pergunta é: analise a opção em que indica a medida judicial correta que você deve apresentar ao órgão. Você vai encontrar o gabarito da resposta A, recurso ordinário para o TST. Por que, professor? Olha, gente, o habeas corpus, ele é uma peça a qual se apresenta ao TRT. Não é o juiz, ao TRT. Então a gente fala como ele sendo o autor original. Começa por lá. Quando começa por lá, o recurso ordinário também pode ser impetrado por lá. Vamos recordar. Sentença de primeiro grau do juiz singular, da vara, recurso ordinário. Por quê? Porque a sentença começou na vara. Mas quando o processo começa na vara com mandado de segurança, habeas corpus, quando começa no TRT, competência originária, você vai impetrar recurso ordinário. Dois exemplos que eu citei: no habeas corpus ou então mandado de segurança. Então, o gabarito aqui seria, da 77, a resposta seria A, recurso ordinário para o TST em Brasília. Ok? Vamos para 78. O nosso caro aluno errou, tá? Ele colocou agora o instrumento, mas não se considera. A resposta seria, o gabarito é a resposta A da questão 77, tá? Vamos para 78, gente. Vamos lá. Em determinada reclamação trabalhista, o recurso ordinário interposto pela ex-empregadora encontra-se pendente de julgamento e alcança todo objeto de condenação. Para agilizar o procedimento, o reclamante iniciou a execução provisória do julgado, apresentando os cálculos de liquidação pertinentes que foram submetidos à análise do adversário da contadoria do juízo e depois homologados por serem reputados corretos. O juiz concedeu 48 horas para que a sociedade empresária depositasse a quantia dos autos, o que foi cumprido. Logo depois, o exequente peticionou a liberação do valor homologado a seu favor. Gente, aqui a gente vai. Para poder responder essa questão, você tem que ter visto na faculdade ou em algum cursinho a diferença entre execução provisória e definitiva. A provisória, você sendo credor, você pode começar após a decisão do juiz, tá? Então, se o juiz lhe deu causa, da sentença para seu favor, você pode começar com a execução provisória. A definitiva apenas após ter julgado. Só que a execução provisória ela só pode ir até penhora. Não pode confiscar os bens. É assim, se encontrou dinheiro em banco, fica penhorado, fica bloqueado, mas você não pode fazer a adjudicação, você não pode botar no seu bolso nem na sua conta, até que haja a decisão definitiva. Tá? É uma maneira que a lei permite que você faça com que o devedor não venda os bens, não se parta os bens. É a garantia para que você fique, para que você fique respaldado de qualquer algo que possa ocorrer com o devedor, fazer dos bens, vender aquele dinheiro para cobrir a causa trabalhista, caso você tenha ganho, se o juiz deu causa. Nesse caso, o juiz faz com que fique o bem piorado, mas você não pode fazer a adjudicação. Bacana? Então, essa é a decisão provisória e a resposta você vai encontrar. A 78 seria a resposta A. Diante do caso, diante desse fato e dos produtos CLT, seria inviável a pretensão, porque a execução provisória fica limitada ao bloqueio pré-penhora. Ok?
Vamos para a questão 79, tá? Pedro é advogado e em sua audiência está marcada para 17 horas, mas ele está preocupado porque já são 16h30, sua audiência não foi apregoada e ele viu pela pauta que ainda há 3 processos complexos de instrução para serem apreciados pelo magistrado, que são anteriores ao seu, sendo certo que o início da pauta de audiência se deu às 14 horas. Bom, considerando os fatos narrados, que eles podem ter assinado a alternativa correta. Ele quer saber até que hora acontecem as audiências na Justiça do Trabalho. Então, a questão 78, né? 79, 79, você vai encontrar respostas que as audiências serão realizadas até às 18 horas. Então, você iria responder o item C, né? As audiências devem ocorrer até às 18 horas, salvo situação urgente, que a questão não falou nada de urgente, então o gabarito aqui seria a resposta C. Ok? Fácil, eu gostava de ter lido aí, isso aí, provavelmente, é a lei seca, não teria que nem raciocinar muito, bastava ter lido a lei e você iria responder facilmente, tá? A última questão, vamos nós? Um pouco confuso, um texto muito grande, tá? Mas vamos nós. Deu para resolver, não deu? Vamos lá. Tereza ajuizou reclamação trabalhista contra o seu ex-empregador, que foi julgado totalmente procedente com a concessão de 10% de honorários advocatícios subsidiários. Transitou em julgado, processador, sem interposição de recurso. O juiz determinou que o cálculo da vara se calculasse o valor da dívida. As partes verificaram as contas elaboradas sem haver discordância. Ocorre que 10 dias depois, sem que o executado ainda tivesse sido citado, para pagar a dívida, você, como advogado de interesse, revisou os cálculos de liquidação da contadoria e notou que, por falha involuntária, os honorários advocatícios suplenciais não haviam sido incluídos nas contas e que prazo para impugnação de sentença da liquidação já havia transcorrido, tá? Então, você iria encontrar essa resposta na letra D. Os honorários, por se tratar de um material de cálculo, poderão ser incluídos na conta, mesmo após o prazo da impugnação. Certo? Esse é o gabarito da questão número 80 do processo de trabalho. Gente, vocês que fizeram a prova, desejo a todos vocês boa sorte. Esse gabarito é extraoficial, tá? Mas em breve vocês terão a resposta, tá? Do gabarito oficial, acho que deve estar bem parecido. E se vocês quiserem antecipar a realizar o sonho de vocês de fazer a segunda fase comigo, começa amanhã, às 8 da noite. Ao vivo, estarei ao vivo para todo o Brasil, tá? E é nóis, né? Vamos nós. Abraço a todos, boa sorte a vocês, bom descanso. Tchau.